Gêmeos é frequentemente percebido como leve, falante, sociável, curioso, adaptável, aquele que mantém as conversas fluindo, que traz risos a ambientes tensos, que sabe como mudar a energia quando a tensão surge. De fora, Gêmeos parece mentalmente ágil e emocionalmente inabalável, como se nada durasse o suficiente para causar dor. No entanto, por trás dessa imagem, esconde-se algo que poucos realmente percebem. Por trás das palavras, das piadas, do turbilhão constante de pensamentos e ideias, Gêmeos carrega um peso emocional raramente compartilhado e quase nunca totalmente compreendido. Esse peso não nasce de um único evento. Ele se acumula gradualmente, moldado por mal-entendidos, expectativas não atendidas, trabalho emocional e a constante necessidade de se adaptar ao mundo ao seu redor. Gêmeos não demonstra esse fardo externamente. Carrega-o em silêncio. E a razão está profundamente entrelaçada com quem eles são. Gêmeos sente profundamente, mas processa mentalmente antes de permitir que a emoção venha à tona. Suas emoções não explodem, elas circulam. Elas se movem através de pensamentos, conversas repassadas, cenários imaginados, memórias analisadas e reanalisadas. Gêmeos não apenas sente dor, eles a dissecam, questionam, examinam, e isso por si só se torna um fardo pesado. Desde cedo, Gêmeos descobre que suas emoções são frequentemente mal interpretadas. Quando tentam expressar o que sentem, os outros ouvem inconsistência. Quando demonstram confusão, as pessoas veem indecisão. Quando precisam de espaço, os outros presumem distanciamento. Com o tempo, Gêmeos aprende uma dolorosa verdade: a honestidade emocional nem sempre leva à compreensão emocional. Então, eles se adaptam, tornam-se seletivos com o que revelam. Convertem sentimentos em pensamentos, vulnerabilidade em humor, dor em silêncio, não porque não sintam, mas porque sentem com muita intensidade. Explicar tudo exigiria mais energia do que eles têm. Gêmeos carrega o peso emocional de compreender todos os outros, enquanto raramente se sente compreendido. Eles escutam, observam, absorvem. Gêmeos frequentemente se torna o tradutor emocional nos relacionamentos. Aquele que vê os dois lados, que ameniza conflitos, que racionaliza as emoções para que os outros possam processá-las. No entanto, ao fazer isso, Gêmeos assume silenciosamente responsabilidades que nunca lhe foram destinadas exclusivamente. E fazem isso sem buscar reconhecimento. Outra camada desse peso vem da natureza dual de Gêmeos, não a dualidade superficial da qual os outros fazem piada, mas a tensão interna que ela produz. Gêmeos consegue lidar com emoções opostas simultaneamente? Pode amar profundamente e sentir decepção, sentir esperança e exaustão, sentir-se conectado e solitário, tudo ao mesmo tempo. Enquanto a maioria das pessoas experimenta as emoções de forma linear, Gêmeos as experimenta em camadas. E como o mundo favorece a simplicidade, Gêmeos muitas vezes escolhe o silêncio em vez da complexidade, evitando ser rotulado como dramático, confuso ou exagerado. Gêmeos também carrega o peso das expectativas. As pessoas esperam que estejam disponíveis, receptivos, leves, envolventes, adaptáveis e mentalmente presentes, mesmo quando emocionalmente esgotados. Poucos perguntam como Gêmeos realmente está, e menos ainda ouvem quando respondem. Então, Gêmeos se autorregula, se acalma, processa as coisas sozinho. Distrai-se com informações, projetos, movimento, conversas, sua mente se torna tanto um refúgio quanto uma prisão. Pensar os ajuda a sobreviver à sobrecarga emocional, mas também os impede de descansar de verdade. À noite, quando o ruído externo diminui, esse peso se torna ainda maior. Gêmeos repassa conversas inacabadas, palavras engolidas, limites não respeitados, sentimentos minimizados para manter a paz. Questionam se pediram de mais ou de menos, se ficaram tempo demais ou foram embora cedo demais. E no entanto, no dia seguinte, aparecem como se nada tivesse acontecido. Este é um dos fardos mais pesados que Gêmeos carrega, a capacidade de funcionar mesmo emocionalmente sobrecarregado. As pessoas frequentemente confundem essa força com imunidade.
Não percebem o esforço que Gêmeos faz para se manter engajado enquanto internamente exausto. Não se dão conta de que Gêmeos escolhe o silêncio não por apatia, mas porque se importa demais e desconfia que sua vulnerabilidade será acolhida com segurança. Após repetidos mal-entendidos, Gêmeos aprende a proteger seu mundo interior e carrega seu fardo sozinho. A decepção é outro peso silencioso que Gêmeos carrega, não explosiva, mas sim percepções sutis. A lenta compreensão de que nem todos os compreendem na mesma profundidade, valorizam a inteligência emocional como eles ou compartilham a curiosidade pelo que lhes importa. Em vez de confrontar isso diretamente, Gêmeos se adapta novamente, diminuindo as expectativas, simplificando as necessidades, aceitando conexões parciais até que o acúmulo exija o afastamento. Não repentinamente, mas gradualmente, primeiro mentalmente, depois emocionalmente e por último, fisicamente. Os outros costumam se surpreender quando Gêmeos se afasta sem nunca perceber o peso que carregavam o tempo todo. Gêmeos não anuncia sua dor nem exige atenção. Processa tudo internamente até que algo mude. Isso explica por que Gêmeos valoriza a conexão mental. As palavras são seu santuário, a conversa sua segurança. Quando a expressão é ignorada, a dor se dissipa. 8 dobras, carregando não apenas emoções, mas também repressão, o que é exaustivo. Gêmeos não precisa de concertos ou reafirmação constante. Precisa de espaço para expressar complexidade sem julgamento, para ser ouvido sem simplificações, para ser compreendido sem estereótipos. Quando isso não acontece, segue sozinho. No entanto, carregar esse peso não significa fraqueza, significa resiliência, algo que poucos reconhecem. Gêmeos suporta a sobrecarga emocional por meio da adaptabilidade, inteligência e diálogo interno. Mas a resiliência tem um preço: inquietação, excesso de reflexão, fadiga emocional, momentos de distanciamento interpretados erroneamente como indiferença. Gêmeos carrega esse peso porque observa, percebe o que os outros ignoram. A mudança de tom, a hesitação antes de uma mensagem, a energia por trás de palavras aparentemente inofensivas. Cada vez que observa e escolhe não reagir, o peso permanece dentro de si. É por isso que Gêmeos muitas vezes se sente perpetuamente cansado, porque o silêncio pode parecer mais seguro do que uma explicação, porque sua mente nunca descansa completamente. Explicar exige energia, e Gêmeos passou a vida inteira doando a sua. Experiências precoces ensinaram a Gêmeos que a honestidade nem sempre traz compreensão. Às vezes, isso acarreta julgamento ou rejeição. Por isso, aprenderam a rir quando magoados, a mudar de assunto quando as conversas ficavam muito sérias, a intelectualizar as emoções em vez de vivenciá-las plenamente. Não porque sintam superficialmente, mas porque sentir profundamente e abertamente traz consequências. Lentamente, Gêmeos se torna o receptáculo das emoções alheias, enquanto raramente desabafa as suas próprias. A solidão em ser o forte, o ouvinte, o pacificador. Gêmeos absorve a atenção como uma esponja, lê nas entrelinhas, prolonga as conversas além do seu limite natural para evitar magoar os outros. Contudo, Gêmeos não teme o conflito, teme o desperdício de emoções. Não gosta de dar explicações a quem está determinado a não entender, de repetir sentimentos desnecessariamente, de investir energia sem retorno. Então, internaliza, e essa internalização se torna um peso. Com o tempo, esse peso molda o comportamento. Gêmeos se retrai sutilmente, compartilha menos, torna-se seletivo com a energia. Outros interpretam isso mal, dizem que Gêmeos mudou, tornou-se frio ou indiferente. Mas Gêmeos não deixou de se importar, apenas parou de se doar em excesso. Eles aprenderam que nem todos merecem acesso ao seu mundo interior, nem todos que ouvem realmente escutam, e que proteger a própria mente às vezes é mais importante do que proteger relacionamentos desgastantes. Equilibrar empatia com autopreservação é um dos maiores desafios de Gêmeos. Eles sentem os outros profundamente, compreendem perspectivas desconhecidas, percebem emoções ocultas, mas esse dom se torna um fardo se os limites forem esquecidos.
Quando você entende a todos, o mundo presume que você consegue lidar com tudo. Gêmeos consegue, mas a um custo muitas vezes invisível. O peso emocional de Gêmeos permanece invisível. Eles não o demonstram, não o dramatizam, nem o anunciam. Ele reside em reflexões noturnas, processos internos, repassando e reescrevendo conversas, imaginando o que poderia ter sido dito de forma diferente. Não por arrependimento, mas em busca de harmonia, que muitas vezes chega através do silêncio. Eventualmente, Gêmeos chega a um ponto de virada. Percebe que o esforço para ser compreendido por todos vem à custa da compreensão de si mesmos. Então a mudança começa, não estrondosa, não repentina, mas permanente. Eles param de explicar profundidade para ouvintes superficiais, param de justificar limites, param de buscar clareza daqueles que prosperam na confusão. É nesse momento que Gêmeos se torna silenciosamente formidável, não por meio da agressividade, mas pelo distanciamento. Quando Gêmeos finalmente se liberta do peso, é através da ausência. Eles se afastam de espaços desgastantes, se desconectam emocionalmente de conversas repetitivas, protegem sua mente como um santuário. As pessoas percebem essa mudança imediatamente. A presença de Gêmeos, antes estabilizadora, deixa um vazio. A verdade, Gêmeos nunca foi demais, eles simplesmente carregavam peso demais sozinhos. Muitos pensamentos não ditos, responsabilidades emocionais que não eram suas, expectativas de adaptabilidade. Uma vez compreendido, algo poderoso acontece. Gêmeos começa a escolher a si mesmo, não de forma egoísta, mas intencional. Se você é de Gêmeos e está lendo isso, saiba claramente, você não está quebrado por se sentir esgotado pelo ruído emocional. Você não está errado por se afastar. Você não é frio por proteger seu mundo interior. Você simplesmente carregava um peso que nunca deveria ter sido só seu. E quando você finalmente deixa isso de lado, você se torna mais leve, mais lúcido, mais forte, não porque deixou de se importar, mas porque sabe onde sua preocupação realmente deve estar. Faísca Seção Bônus: a resiliência oculta de Gêmeos faíscas. Além de tudo isso, existe outra camada na paisagem emocional de Gêmeos que até mesmo poucos geminianos reconhecem completamente. É a resiliência oculta, a fortaleza silenciosa que não vem de ignorar os sentimentos, mas de navegar por eles incessantemente com curiosidade e cautela. A mente de Gêmeos é um labirinto, repleto de corredores de pensamento, salas de memória e passagens repletas de ecos de conversas passadas. E, no entanto, nesse labirinto complexo, eles encontram uma forma peculiar de refúgio. Gêmeos têm uma capacidade extraordinária de lidar com contradições. Eles podem estar dolorosamente conscientes de sua própria fragilidade enquanto projetam força. Podem rir e chorar na mesma hora, sentir alegria enquanto percebem tristeza, carregar esperança mesmo quando cercados por decepção. Essa dualidade não é uma falha, é um superpoder. Ela permite que Gêmeos se mova pela vida com nuances, veja ângulos que outros não percebem, compreenda emoções que são invisíveis para a maioria. No entanto, esse mesmo poder pode ser isolador. Poucas pessoas estão dispostas, ou são capazes, de adentrar o mundo mental de Gêmeos. Poucas conseguem navegar pelas camadas sobrepostas de pensamentos e sentimentos sem se sentirem sobrecarregadas. É por isso que Gêmeos muitas vezes parece enigmático, distante ou difícil de decifrar. Não porque não desejem conexão, mas porque a profundidade de seu mundo interior exige respeito, paciência e inteligência emocional de qualquer pessoa que deseje entrar nele. Outra camada invisível é a coragem sutil que Gêmeos demonstra todos os dias. Cada vez que falam a verdade em um ambiente que resiste à honestidade, cada vez que estabelecem limites com alguém que os ultrapassa, cada vez que se importam profundamente sem precisar de reconhecimento, estão exercendo bravura. É uma coragem silenciosa e constante que raramente vira manchete, que poucos reconhecem, mas que define sua própria essência. A resiliência de Gêmeos também se reflete em sua imaginação. Onde outros veem desafios, Gêmeos vê possibilidades. Onde outros se sentem presos, Gêmeos explora mentalmente saídas.
Constantemente mapeiam cenários, ensaiam conversas, antecipam resultados, não como preocupação, mas como preparação. Essa agilidade mental é ao mesmo tempo protetora e fortalecedora. Ela permite que Gêmeos navegue pelas turbulências emocionais sem se perder, embora isso tenha um custo oculto. A mente raramente descansa e o coração muitas vezes espera silenciosamente por alívio. As pessoas que realmente entendem Gêmeos reconhecem uma coisa acima de tudo: sua força é inseparável de sua sensibilidade. Cada percepção que Gêmeos adquire, cada conexão que cultiva, cada decisão que toma é informada por uma profunda consciência emocional. Mas isso também significa que cada mágoa é amplificada, cada traição lembrada, cada decepção sentida em camadas. Gêmeos não esquece, mas aprende. E ao aprender, se adapta. Não para evitar a dor, mas para se honrar enquanto navega por um mundo que raramente reflete sua profundidade. Uma das verdades mais profundas de Gêmeos é como eles redefinem a conexão. Para eles, a conversa não é um papo furado, é uma tábua de salvação. As palavras são os veículos da compreensão. O silêncio não é vazio, é um espaço de reflexão e proteção. E quando se permitem confiar plenamente, abrir seu mundo interior para o outro, isso é transformador. Esses momentos são raros, luminosos e profundamente impactantes. Gêmeos não oferece isso levianamente, porque oferecer requer tanto confiança quanto coragem. E finalmente há esperança na jornada de Gêmeos. Sob o peso, sob a complexidade, sob as tempestades internas, existe o potencial constante para a renovação. Cada vez que Gêmeos escolhe a si mesmo, cada vez que honra seus limites, cada vez que permite que suas emoções fluam sem julgamento, se desfaz de camadas de fardos desnecessários. Lentamente e imperceptivelmente torna-se mais leve, não evitando o mundo, mas compreendendo seu lugar nele, escolhendo onde investir energia, alinhando cuidado com sabedoria. A resiliência oculta de Gêmeos ensina uma lição silenciosa e atemporal. Força e sensibilidade não são opostos. Profundidade não é uma desvantagem. Se importar demais não é fraqueza. E o peso emocional, por mais pesado que seja, pode se tornar uma fonte de poder quando carregado conscientemente. Para aqueles que observam atentamente, escutam com paciência e buscam compreensão, Gêmeos revelam um mundo de sofisticação emocional rara, profunda e infinitamente inspiradora. Portanto, se você é de Gêmeos e está lendo este texto extra, saiba disto: sua complexidade é seu dom, seu silêncio é sua estratégia, sua profundidade é seu poder. Você carrega mais do que a maioria, mas isso não te destrói, te molda. Você não é demais. Você é exatamente o que o mundo muitas vezes deixa de apreciar, mas desesperadamente precisa. E a cada dia que você navega pelo seu labirinto interior, você ensina aos outros como acolher, como enxergar além da superfície e como perseverar com graça, inteligência e coração. Sua jornada não é fácil, mas é profunda. E em sua resiliência silenciosa, você mostra ao mundo que a profundidade emocional não é um fardo, é uma espécie de genialidade.